O governo federal está estudando uma forma de aumentar a dedução de gastos com empregados domésticos no imposto de renda. Responsável por coordenar a regulamentação das novas regras, a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, afirma que simulações do impacto nos cofres públicos estão sendo feitas não apenas para um possível aumento do desconto, mas também para a redução dos 12% da contribuição à Previdência Social. O Ministério da Fazenda está analisando a questão. Nós conversamos agora com a advogada Cláudia Brunton Moté, que é do escritório Siqueira Castro. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde. Doutora Cláudia, a iniciativa ajudará a todos ou mais ao governo que engordará o caixa? Me parece que a grande preocupação do governo em relação a isso tudo foi porque o assunto, desde o início, da promulgação da emenda constitucional, que ampliou os direitos dos empregados domésticos, tem causado muita perturbação na população, de um lado dos empregadores em relação ao aumento de custos, visivelmente aí que se pode vislumbrar dessa legislação nova toda. E de outro lado, preocupação também dos próprios empregados. Por quê? Porque existe o risco de, em aumentando o custo para os empregadores, eles se verem obrigados em muitas situações a se desfazer dos seus empregados. Então, por um lado, essa nova legislação que poderia representar, em princípio, totalmente benefícios, totalmente uma coisa muito boa para os empregados, ela pode virar uma coisa que vai até reduzir o mercado de trabalho dos domésticos. Que as pessoas que já têm uma despesa alta por mês podem tentar reduzir esses custos todos. Então, a partir daí, a ideia do governo tem se preocupado muito, os legisladores, em maneiras de tentar, se por um lado a lei tem essa possibilidade aí de aumentar o custo, criar alternativas para reduzir esse custo. Então eu já vi falarem em aumentar realmente a possibilidade de deduzir a despesa do empregado doméstico com o imposto de renda, tá? Seja por meio de aumentar mesmo o valor da dedução, ou então diminuindo também a alíquota do recolhimento da Previdência parte do empregador, que hoje está em torno de 12%, reduzir isso também, está se pensando. Está se cogitando também na questão da multa do fundo de garantia, que é devida no caso de dispensa sem justa causa pelo do empregado. Se cogita também em uma redução do valor dessa multa. Enfim, são alternativas que se tem pensado aí para tentar minimizar os custos que seriam decorrentes dessa lei. Ainda posso mencionar a questão da jornada de trabalho, porque em muitos casos o empregador doméstico ele está em casa e ele precisa, por um lado, trabalhar um pouco mais à noite, e por outro lado ele tem que dormir também em casa e não trabalha à noite. Ou então, como no caso dos cuidadores, por exemplo, ou babás, tem que ficar, dependendo da pessoa envolvida, ficar mais tempo no emprego e, por outro lado, poder folgar no dia seguinte. Então, também já está se cogitando, e nesse ponto até o Tribunal Superior do Trabalho já proferiu uma decisão admitindo que se possa fazer uma compensação individual dessa jornada maior num dia para poder folgar no outro, e essa compensação para o trabalhador que não seja doméstico, em geral, ela só é permitida com negociação do contrato. São alternativas que estão se estudando, estão sendo estudadas, estão sendo pensadas para poder viabilizar a aplicação da lei, tanto para o empregador, para não ficar muito caro, como para o empregado, para ele não correr o risco também de perder o trabalho. Sim, porque essa PEC veio muito bem. Acho que é importante, sem dúvida alguma, cada vez mais nós termos aí a qualificação dos nossos profissionais, os direitos e deveres, mas essa desoneração dos custos do empregador também precisa ser pensada
pelo governo, como bem a senhora diz, aí daqui a pouco tem uns que não vão conseguir manter o seu empregado e nós vamos ter aí, além da informalidade que hoje já existe, ainda mais a demissão daqueles que tinham suas carteiras, vamos dizer, assinadas, né? Exatamente, eu acredito que sim. O ônus, se for aplicar a lei como ela está, né, pura e simplesmente, realmente vários estudos já demonstraram que vai implicar num ônus muito grande. E as pessoas, acredito que sim, muitas famílias vão se ver obrigadas a dispensar essa mão de obra que é, de fato, muito importante. A nossa sociedade, né, ela é muito fincada nisso. Muitas famílias, a empregada doméstica dentro da residência, ela é quase que um membro da família nesse sentido, ela participa da rotina, ela ajuda na criação dos filhos. Ela resolve muitos assuntos que a dona de casa que está na rua trabalhando não tem condição, né, de resolver. Então, assim, é uma mão de obra muito importante, sem dúvida. É uma mão de obra que faz jus, com certeza, a esses direitos. São mais do que justos e legítimos. A limitação do trabalho, a uma jornada que seja... como a de outros trabalhadores, né, 44 horas semanais, acredito que tudo isso é muito justo, muito correto. A única coisa que eu entendo, que me parece que não pode sair jamais de foco, é a relação de trabalho doméstico é diferente, totalmente diferente da relação de trabalho comercial, envolvida numa indústria, num escritório, etc. Uma relação que envolva lucro. Por quê? A relação de trabalho doméstico, ela não tem atividade econômica, ela não visa lucro. Então, assim, a pessoa que tá pagando alguém para trabalhar dentro de casa, ela não está ganhando nada economicamente falando com esse trabalho. Então, ela não tem essa mais-valia, assim, que possa ajudar a suportar os custos dessa relação. Correto? Sim. Então, tem que ser visto de maneira diferente. Outro aspecto que me parece que é diferente, uma pessoa física dentro da sua casa, muitas vezes não tem o conhecimento, não tem também uma assessoria contábil ou de um advogado para preparar contrato, para preparar recibo, para fazer cálculo de hora extra, cálculo do fundo de garantia. É complicado para uma pessoa física, de repente, ter que lidar com tudo isso. E também vai implicar num custo para essa pessoa física, empregador, de repente ter que procurar profissionais dessas áreas para ajudar nesse tipo de coisa. Vamos fazer um contrato agora, vamos fazer um termo aditivo. Quer dizer, é uma relação muito particular. É uma relação que tem umas nuances muito próprias. O empregado está na sua casa, quase como um membro da família, quase como um parente, muitas vezes. Não é? Então, isso tudo, eu acho que o direito tem que vislumbrar essa situação também. A lei é a lei, ela tem que ser cumprida. Nesse caso, é uma lei justa, mas eu acho que ela tem que ser flexibilizada de modo a adequar a relação do trabalho doméstico, que é muito típica, muito especial, à realidade, tanto do empregador doméstico, que é uma pessoa física, está ali na sua casa, e também em relação ao empregado doméstico, que também é uma pessoa física, que também está na casa ali onde ele trabalha, também é a casa dele muitas vezes, né? Ele se sente em casa. O caseiro, por exemplo, ele trabalha em casa e mora ali. A casa dele, enquanto ele está trabalhando, é aqui, é ali. E ele está, o caseiro, às vezes casa de campo, casa de praia, ele pode ficar meses na casa dele e o empregador não está nem lá, nem vai. Não é verdade? Acontece esse tipo de situação. Tá certo. E aí, quando o empregador chega, hoje é minha folga, eu não vou trabalhar? É justo? É correto? Você está entendendo? Tem umas situações assim que tem que ser vistas, tem que ser estudadas. Então, por isso que eu acho que tem que ter essa maleabilidade em termos de, com relação à jornada, uma compensação, ser dado às partes, a oportunidade de fazer esse ajuste de compensação de horas, de não ultrapassar a jornada máxima legal de 44 horas semanais que está na Constituição, mas de poderem as partes, por meio individual, ajuste individual, contrato individual,
acertar como fazer a distribuição dessas horas de acordo com a conveniência de ambas as partes. Tá certo. Olha, muito obrigada, doutora. Tá ótimo. Pela atenção. Imagina, eu que agradeço.